Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 55 minutos, um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News desta sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Sexta-feira, chuva. Tem muita gente que está criando limo, lodo, outros já estão brotando de tanta água nesses últimos dias aí. Já é o terceiro fim de semana com chuva. E, claro, sem dúvida, o sol aparece um pouquinho, mas a água continua caindo. E a gente agradece a Deus por isso também, só que não pode cair muita não, porque senão faz estrago, né? 9 horas mais 55 minutos, sextou para muita gente. Aqui no Virtual News ainda não, nós temos aí o dia ainda para trabalhar. E, falando em trabalho, o workaholic, o homem do trabalho, o homem da dança, o pé de valsa, hoje nos comentários, André Santos. Nos controles eletrônicos, Maria Clara. Bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Eu nem vou dar os parabéns para o pessoal que está fazendo aniversário hoje, vou deixar para o André dar. Ah, é? Bom dia, que honra, bom dia Márcio, bom dia Maria Clara, bom dia para você que está aí acompanhando a gente mais uma sexta-feira, 20 de outubro, então aproveitando o ensejo do chefe, desejar um feliz aniversário para os aniversariantes de hoje, 20, aproveitar para estender também o feliz aniversário aos aniversariantes do sábado, 21 e domingo, 22, parabéns para cada um de vocês. Aí, ó. Parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Maravilha. 9h56. Hoje nós temos uma pauta interessante no Virtual News. Vamos para a pauta do Virtual News, Maria Clara? Vamos lá? Vamos para a pauta do Virtual News desta sexta-feira. Principais notícias nesse dia 20 de outubro de 2023. Biden fala aos americanos pedindo apoio a Israel. Israel arrasa o distrito de Gaza. Míssil atinge igreja ortodoxa. STF garante regime aberto para os condenados por tráfico privilegiado. Senadores leem relatórios de indicados ao STF. Sabatinas ficam para a próxima quarta. TCU aponta perdas de 1,2 bilhões em vacinas vencidas. Petrobras reduz preço da gasolina e aumento do diesel. Bolsonaro é condenado a indenizar jornalistas por danos morais. Então, essa é a pauta, né? As matérias do Virtual News desta sexta-feira, André. Bom, mas como sempre, né? As pautas estão tranquilas, né? As matérias são suaves. Vamos agora para a polêmica. Bem sutis. Vamos agora para a polêmica. Vamos agora para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Brasil perde 15% de florestas naturais em quase 40 anos, diz MAP Biomas. MASP inaugura novas exposições sobre artes indígenas. 8 das 21 metralhadoras furtadas do Exército em São Paulo são recuperadas no Rio de Janeiro. Matéria da Isto É. PF prende 2 servidores e apura se a ABIN rastreou celulares de forma ilegal na gestão Bolsonaro. Manchete do G1. ONU diz que entrega de ajuda humanitária a Gaza está adiada após Biden prometer para hoje. Manchete do R7. Grãos. Paraná exporta 61% mais soja e derivados e 70% mais milho entre janeiro e setembro de 2023. Manchete da Broadcast. Moraes afasta número 3 da ABIN e PF prende 2 servidores em operação. UOL Notícias. Pena por tráfico de pouca droga deve ser cumprida em regime aberto, decide STF. Está no Jornal do Brasil. Caso ABIN, PF faz operação para investigar programa secreto que monitorou localização. Manchete de O Globo. Consórcio Sul-Sudeste que gerou polêmica por disputa
por protagonismo com o Nordeste é criado. Manchete do Estadão. Aposta de Bolsonaro para a Prefeitura do Rio, ex-chefe da ABIN, financia dupla do Gabinete do Ódio. Manchete do Estadão. Aí, André, qual delas, nenhuma delas, todas elas? Eu acho que todas, eu vou ser bem... Porque você geralmente traz umas notícias que estão na pauta, que estão sendo discutidas e que realmente são importantes e que não podem passar em branco. E aí eu acho que, de repente, tirar uma para poder discutir mais, quando todas realmente necessitam de uma conversa muito mais ampliada. Então hoje eu vou mudar um pouco o meu foco e eu acho que todas merecem discutir sobre. Você começou sobre o desmatamento nos últimos anos. E aí você trouxe essa pauta falando sobre, e aí dessa só vou dar um adendo, que apesar dos pesares, a gente conseguiu nesse último ano reverter um pouco essa situação, e aí tem os países Estados Unidos e, se eu não me engano, Suíça, que já aportaram um valor bem alto para que o Brasil possa realmente trabalhar nos próximos anos nessa questão do desmatamento. Eu chamo a atenção do desmatamento, André. Nós éramos 70 milhões, né? Uhum. Aí foi subindo, nós estamos em 220 milhões. Se não houver um planejamento urbanístico, habitacional, desenvolvimento, nós vamos acabar sempre invadindo e desmatando. Se não houver um movimento, um planejamento agrário, um desenvolvimento, nós estamos sempre com super safras e sempre vai haver desmatamento e vai haver esse controle. Se não houver um controle e proteção nas nossas florestas, isso sempre vai acontecer. De Mata Atlântica resta pouco no país. Exato. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem... Isso, né? A partir do momento que o Brasil tem esse aporte, esse montante, que é uma grana bem alta desses dois países, eu acho que, de repente, pode até se pensar na possibilidade de trabalhar políticas públicas não só em relação ao desmatamento, mas que tenha a ver com o cuidado com a floresta amazônica. Essa consciência. E agora, como é que você vai falar de consciência para o trabalhador que não tem onde morar, que não tem como pagar aluguel, e tem terras que vai invadir uma área e vai tentar... sobrando, nós tivemos aqui um dos maiores projetos habitacionais do planeta, que foi o Serra do Mar, onde as cotas foram desafetadas e as pessoas foram transferidas. Então, isso mostra que, quando há determinação, a coisa se faz. Tudo bem que essa determinação foi judicial, tá? O governo foi condenado e foi obrigado a tirá-los. A tirar as pessoas. Mas isso prova do que é a ocupação desordenada, né? Planejamento Como é que nós queremos o Brasil daqui a 50 anos? E bom seria se essa demanda pudesse ser superada e atendida sem precisar de uma intervenção do Ministério Público, né, Márcio? Aí fica as perguntas, a situação, né? De que forma faremos isso, né? De que forma podemos melhorar isso? De que forma? 10 horas mais 2 minutos. Temos aqui as que falam sobre Israel, também essa questão da BIM, e a do STF também está na matéria nossa aqui. Vamos falar a respeito do STF, né? E aí chama muita atenção sempre que nós falamos sobre o que é essa reforma agrária, o que é o STF, o que é a questão do envolvimento dos poderes, um no outro, atravessando cada um no seu quadrado, e os escândalos que acontecem, né? O STF sendo protagonista de muita coisa. Isso chama atenção. Durante a semana, não houve um dia que não falamos do STF. Né? Então é um protagonismo que chama muita atenção. Ou o país está se tornando um país mais justo, ou, na verdade, um poder está aparecendo mais do tomando mais de um poder que quer tomar muito mais conta. Outra coisa que eu acho que também é interessante que você trouxe em relação à interação dos países do Sudeste, dos estados do Sudeste. Esse consórcio, né? Esse consórcio do Sudeste que começou, se não me engano, ontem, né? Teve abertura ontem. Eu acho interessante. Se não me engano, no Nordeste já tem isso, né? Mas existe a preocupação toda, essa segregação, né, de estados. Na verdade, o de regiões, que a gente está observando aí, há um viés político muito forte, porque o Sudeste tem uma imposição política diferenciada. Sim. Há uma escolha diferenciada entre Sul e Sudeste, entre Norte e Sul e Sudeste, né? Tem o Centro-Oeste, tem as outras regiões, e acaba que a parte do Sudeste é uma parte obtida com um peso econômico muito forte. E isso faz um peso econômico e peso político. Os maiores colégios eleitorais estão no Sudeste. Então essa preocupação quando da reforma tributária, o Sudeste resolveu se juntar ao Sul
e pôr o pé político e o que faz parte da política. Se fortalecer, isso faz parte da política. Não pode existir o que você falou, segregação. A segregação, Brasileiro é brasileiro em todo o território nacional. O que os estados do Nordeste, do Nordeste, eles temem essa segregação pelo fato desse que você acabou de colocar. Eles estarem em outro lugar, tanto quanto político e em relação ao colegiado daquele lugar. Claro, se houver um peso, uma tendência política, o Sul, o Sudeste tem peso tem muito grande mais poder. nisso, e aí a gente chama atenção. Não é para extirpar ninguém, não é para tirar ninguém, mas tecnicamente é uma união frente a uma composição política e com certeza mirando as eleições do ano que vem e mirando as próximas eleições. Principalmente. Isso aí é tolo quem achar que isso não deságua também nesses caminhos. Né? 10h05, vamos para as manchetes do... Ah, sim, tem uma foto interessantíssima. Interessante, né? Na verdade, mostra aí essa foto, um acidente aconteceu há 2 dias atrás e mostra o pessoal, né? Todos pendurados pelo cinto de segurança, que a base onde eles estavam trabalhando despencou. O André também sabe a respeito disso. Vamos colocar para o pessoal ver aí. A imagem está na tela, o pessoal pendurado nos cintos de segurança, André. Foi na Granja Viana, é isso? Uhum. Foi perto da Granja Viana, entre a Chácara Santo Antônio, em São Paulo, Zona Sul. E aí houve uma vítima, né? Houve uma vítima que ele estava usando, mas a base acabou sendo arrastado pela base. E aí, infelizmente, um veio a falecer. E a imagem traz muito essa questão da segurança, né? Das pessoas ali seguras pelo cinto de segurança. Então, para você que trabalha em altura, para você que trabalha em qualquer lugar, equipamento de segurança. Para quem trabalha em altura, equipamento de segurança dobrado. Principalmente. Eu acho que é bem importante trazer essa situação, porque a gente percebe o quão importante é. Ainda bem que era uma empresa séria, com profissionais competentes e que realmente davam importância aos equipamentos de segurança. A morte de um desses operários realmente não foi pela falta do equipamento, mas sim porque a estrutura veio abaixo com ele. Então a gente percebe que se a gente for andar por aí, várias construções, muitas pessoas não ligam para esse item tão importante, para esses itens tão importantes, né? Então tem que tomar muito cuidado. Segurança, bom senso, nada de fazer as coisas no afogadilho, sempre com entendimento, né? Vamos para as matérias? Vamos para as matérias de hoje. Biden fala aos americanos pedindo apoio a Israel. O presidente Joe Biden pediu na quinta-feira aos americanos que gastassem bilhões de dólares a mais para ajudar Israel a combater o Hamas, enquanto o chefe da defesa de Israel disse às suas tropas para estarem prontas para entrar na faixa de Gaza para destruir o militante palestino Grupo. Num discurso na Casa Branca, televisionado na noite de quinta-feira, que também abordou o esforço da Ucrânia para repelir a invasão russa, Biden disse que o Hamas procurou aniquilar a democracia de Israel. O presidente, que fez uma visita de 8 horas a Israel na quarta-feira, também enfatizou a urgência de levar ajuda aos civis palestinos em Gaza, que carecem de alimentos, águas e remédios. Não podemos ignorar a humanidade dos palestinos inocentes que só querem viver em paz e ter oportunidades, disse ele. Biden disse que pediria ao Congresso nesta sexta-feira que aprovasse o financiamento extra para Israel. Uma fonte familiarizada com o assunto disse anteriormente que totalizaria em torno de 14 bilhões de dólares. As informações são da agência Reuters. Protagonismo dos americanos, protagonismo do Biden. Ele vai voltar naquela questão do Conselho de Segurança que os Estados Unidos vetou a proposta do Brasil e que, na verdade, Biden estava voltando dos Estados Unidos, pediu para segurar, o pessoal não segurou, e votaram. Como é um membro fixo, pode pedir o veto, pronto, está fora. E lógico, e agora foi pedir aos americanos que colaborem com a ajuda a Israel. Foi passar ao povo americano, ele foi buscar o apoio da opinião pública, né, para poder para chancelar a sua atitude, e foi buscar junto ao Congresso americano a possibilidade dessa ajuda, que eu acredito que não vai se negar. André, você que viveu lá... Não, na verdade, Márcio, mas assim, é muito complexo hoje em dia a gente falar dessa situação específica entre Israel, Palestina e Hamas no centro de tudo isso, e essas decisões do Biden, porque
porque aí mexe com a geopolítica daqueles países do Oriente Médio. E eu acho que todo mundo que está vendo, está acompanhando as notícias, já entende um pouco melhor sobre o que está acontecendo, sobre como funciona o jogo político e geopolítico daquelas regiões. É bem provável que o Biden, sim, ele vai ter o apoio do povo americano, que vai provavelmente mandar esse dinheiro. Mas eu acho que essa relação do Biden com Israel, com Netanyahu, aí eu acho que está levando... como é que eu vou... eu tenho que tomar muito cuidado, porque é muito delicado isso. Mas se a gente for analisar a história e o contexto das relações Israel e Estados Unidos, a gente sabe que Israel é um país novo, comparado com os outros países daquela região, e o Biden tem uma relação muito próxima com Netanyahu. Ele tem uma relação de amizade, acho que as pessoas também já devem ter visto isso nas redes sociais. Então eu acho que deveria se tomar um pouco de cuidado. É claro que a intenção dele realmente é plausível, quer ajudar o povo de Israel, se preocupando com o povo palestino, mas acho que tem que tomar muito cuidado com as relações de amizade nessas discussões. Porque, bem ou mal, Israel está saindo um pouco do contexto em relação ao que diz o Conselho Internacional de Justiça. Tanto é que ele já está, como crime de guerra, algumas ações dele para atacar o grupo Hamas na Palestina já está sendo vista como crimes de guerra, e o Biden não defende muitas dessas situações. Então acho que talvez se complique essa relação de amizade que ele tem e o que Israel está fazendo em relação aos ataques, à defesa, né? Na verdade, ele está se defendendo. Então, também os reféns, né? Os reféns, exato, por conta disso, porque todas as pessoas que estão lá no meio, envolvidas com isso, indiretamente ou diretamente, e aí eu acho que talvez esse seja o maior embargo em relação ao apoio dos americanos com a verba para Israel, porque os Estados Unidos têm muito judeu. E, na verdade, ele acenou para a Palestina com a ajuda de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares, exato. Ele acenou com essa ajuda, ajuda humanitária também, e, lógico, conversou com o Egito para a passagem dos caminhões com ajuda humanitária para Gaza, né, para o Egito abrir a fronteira para que os caminhões pudessem ter acesso. Então, tudo isso... Biden esteve lá dialogando. É positivo. Médio, é positivo. As ações do presidente Biden nesse momento são muito positivas. Eu acho que toda ação que tenta realmente apaziguar um pouco esse conflito é bem positiva. Eu me refiro realmente a todo o cuidado em relação como que as pessoas vão interpretar, da mesma forma que eu interpreto, muitos outros possam interpretar, em que pé que a relação de amizade entre os dois pode atrapalhar esses conflitos, os ânimos, digamos assim. Quando nós vemos... Eu não sou nem a favor de soldado contra soldado, porque isso é vida contra vida. Guerra. Mas aí o pessoal entende, não, soldado, tudo bem. A interpretação, a justificativa para isso... Se é que tem, né? Eu entendo que é vida e contra vida. É filho de alguém, é pai de alguém, de ambos os lados. O que me chama a atenção é o posicionamento do Hamas em utilizar barreiras humanas, ou seja, ele vai para locais onde os civis estão para que ele possa se camuflar e dali ficar atentando contra Israel. Ou seja, utiliza do próprio povo como escudo. Como escudo. E é muito delicado, né, Márcio? E isso realmente me traz assim, porque inocentes estão morrendo. Inocentes estão morrendo. Nós vamos falar de outro... Aí a gente vai tentar... Porque não existe uma justificativa para a guerra, se a gente tiver que colocar em todo o contexto, nada justifica tanta atrocidade. Mas Israel, ele está numa situação bem complexa e complicada. Netanyahu é uma pessoa extremamente rigorosa e extremamente aguerrida nesse sentido de querer brigar, de querer estar no fronte, batalhando. Mas essa situação, porque o Hamas, eu acredito que muitas pessoas devem ter também acompanhado o noticiário, já perceberam, o Hamas não é um Estado. Apesar de ser um grupo muito potente, ele não tem os atributos de um Estado e ele não tem as competências, não foi reconhecido como Estado. Então, as competências, as divergências, as discussões e principalmente o que vai resultar nisso, para ele pouco importa. Para o Hamas pouco importa as consequências dessa guerra. É diferente de Israel. Porque Israel, tipo assim, é considerado um Estado,
tá lá, assinou os tratados que compõem o Conselho Internacional de Justiça, o Tratado de Viena, todos os tratados das relações internacionais nessa sociedade, ou na maioria deles Israel faz parte. E aí é muito complexo. Quando ele vai atacar, ele está tentando defender o povo, o Estado, mas ele não sabe, ele está atacando no escuro. Então, toda essa situação, inclusive o mundo já tá totalmente a postos nessa condição, retaliações, atentados, tudo isso, principalmente a Europa, né? Os países que estão diretamente envolvidos estão atentos a toda essa Esse situação. aceno do Joe Biden, enquanto Estados Unidos, acende também. A gente está vendo, acende muito as questões dos países daquela região, principalmente Irã. 10 horas mais 14 minutos. Vamos à próxima matéria. Israel arrasa distrito de Gaza. Mísseis atingem igreja ortodoxa. Israel arrasou num distrito do norte de Gaza nesta sexta-feira, depois de dar às famílias um aviso de meia hora para escaparem, e atingiu uma igreja cristã ortodoxa, onde outras pessoas estavam se abrigando, deixando claro que uma ordem para invadir Gaza era esperada em breve. Israel já disse a todos os civis para evacuarem a metade norte da faixa de Gaza, que inclui a cidade de Gaza. Muitas pessoas ainda não partiram, dizendo que temem perder tudo e não tem nenhum lugar seguro para ir, pois as áreas do sul também estão sob ataque. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de regresso de uma viagem a Israel para demonstrar apoio, pediu aos americanos, num discurso televisivo, que gastassem mais milhares de milhões de dólares para ajudar Israel e combater o Hamas, que, segundo ele, procurava aniquilar a democracia de Israel. Acabamos de falar aqui. Sim. Está aí a situação. Houve o aviso para que as pessoas se afastem, para que as pessoas saiam, para que os civis saiam, né? E aí houve o ataque. Como alguém pede para você sair da sua casa e você vai abandonar a sua casa, tudo o que você tem, para salvar a sua vida? Como lidar com isso? Como viver com isso? Que mundo é esse? E ao mesmo tempo, tudo isso começou porque alguém resolveu invadir o outro país e matar pessoas lá no outro país e fazer reféns e fazer atrocidades e trazer reféns para cá. Quer dizer, onde está a justificativa disso? Alguém resolve que vai atacar e matar alguém e acha que isso não vai ter recorrência, não vai acontecer esse tipo de retaliação? Ação gera reação. Mas lá atrás, eu não estou discutindo aqui quem tem razão, eu estou discutindo uma ação que ceifou vidas. Vidas israelenses, vidas brasileiras, vidas norte-americanas, vidas europeias. Pessoas foram mortas de forma mais atroz possível. As pessoas, e se não bastasse isso, se não bastasse apenas, né, o fato de já tirar aquela vida, ainda se filma e manda para a família. Mulheres, homens, crianças. Que absurdo. Márcio, E agora tem uma atrocidade. Lógico, Israel está atacando do outro lado, e a gente está falando que tem palestino, lá tem pessoas que não tem nada a ver com isto. É uma guerra injusta. Se a gente for analisar em relação a esse contexto, é uma guerra injusta e uma guerra blindada, é uma guerra blinded, que a gente chama uma guerra cega, na verdade. É uma guerra cega para o Estado de Israel, porque ele tem que avisar os civis. Ele precisa avisar os civis que eles precisam abandonar aquela região. Mas, no meio dos civis, estão os próprios combatentes do Hamas, que estão no meio desse povo. Então, assim, tipo assim, o Hamas sabe quem atacar. O Hamas, eles não têm compaixão. O grupo Hamas, eles querem matar porque eles se dizem eles se dizem donos desses direitos, porque como dizem, Terra Santa, Israel, eles querem tomar Israel, então eles querem tomar o Estado. Só que Israel não sabe com quem eles estão lutando. No sentido de pessoa. Eu estou pensando assim, se você vai colocar Hamas, pessoa física, quem são? Sabe quem são os líderes, mas está no meio das pessoas. Então é uma guerra cega, é uma guerra injusta, e no meio de tudo isso estão os civis de vários continentes, de vários países do mundo que estão morrendo, as pessoas, como você disse, que tendo que deixar as casas, sem ter para onde ir, sem ter como viver, e o pior, não tem nenhuma porta aberta nos países da região para que eles possam realmente ir embora. Então, se dali naquela região eles estão presos, então assim, eles vão ficar ali até morrer, é isso?
Entende? Quer dizer, Entende? É complicado. Há uma pressão. É muito... Aí o Hezbollah do Líbano manda, aí o outro Al-Rajid manda. Quer dizer, tá todo mundo querendo apertar botão e soltar míssil. Você lembra que quando a gente chegou a falar há um ano e meio atrás, sobre o início da guerra da Ucrânia, e aí a gente até comentamos aqui, que isso realmente estaria se dando a uma nova ordem mundial, porque a Ucrânia é grande exportadora de grãos para todos os países, mas aqui nesse caso a gente tem um paralelo muito mais complexo, porque atinge todas aquelas regiões que são líderes em petróleo, líderes em distribuição e exportação para vários continentes. Então o mundo está dando uma guinada. Muita dessas coisas que estão acontecendo hoje talvez possa ser, isso é a minha visão, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, e essas instituições internacionais tenham que rever os conceitos, porque realmente a ONU ela foi criada para combater os conflitos. A ideia da ONU é discutir com os países que fazem parte, que são os países signatários, e discutir conflitos e principalmente intervir com a intenção de parar conflitos. E não está acontecendo, ou seja, a ONU vai ter que se reaver, se readequar. O Conselho de Segurança da ONU realmente está na hora de abrir para outros países ou trocar de países, porque são sempre os mesmos que estão lá, que têm poder de veto, como você deixou bem claro, e que, infelizmente, os que têm poder de veto são, na maioria das vezes, os que estão tomando frente das guerras que estão acontecendo no mundo. Tem Estados Unidos e Rússia no Conselho. Sim. Fixo. Rússia está na guerra contra a Ucrânia. Contra a Ucrânia. Ou melhor, está na guerra na Ucrânia. Na Ucrânia. Ela invadiu a Ucrânia. Sim. E isso está sendo discutido há mais de um ano. E a Rússia mesmo está pedindo para ambos os lados terem calma. Quer dizer, a Rússia pediu para que parassem com os conflitos. É muito incongruente, muito louco, porque na verdade ela invadiu um país e não quer parar, enquanto não tomar aquele país. Por outro lado, a gente tem uma outra superpotência bélica, que são os Estados Unidos da América, que estão envolvidos na guerra da Ucrânia contra a Rússia, porque eles estão tomando lados que são contra a Rússia, que é a Ucrânia, porque estão defendendo o país, e aí fica quem está no contexto da guerra, mais uma vez Estados Unidos, mais uma vez Rússia. É exatamente o pano de fundo que a gente tinha lá atrás na Guerra Fria. A gente vai agora para essa guerra esse conflito Israel e Hamas, que é o país da Palestina, e aí quem está defendendo o grupo Hamas é o Hezbollah, que também defende o Hezbollah, que é o Irã, aquela linha conflito Irã-Iraque, que automaticamente tem uma certa não defesa, mas a Rússia tem uma inclinação maior pelo país Irã. Então, quem está nesse contexto? Então, se a gente for analisar, são sempre os dois potentes bélicos que estão nesse meio. Uma base americana no Iraque foi atacada. Exatamente. Começa toda uma situação que chama a atenção do mundo. E aí está esse contexto. O Hezbollah, que é o maior grupo terrorista que a gente tem na história, é um grupo... Nossa, se eles decidirem entrar na guerra, é bem provável que os países daquela região também entrem na guerra. E aí a gente tem E o Hezbollah estava disparando do Líbano mísseis contra Israel. Contra Israel. É uma situação muito difícil. Sim, muito difícil. E assim, a invasão por terra... Que é o pior. Está na iminência de acontecer. Obviamente, devem estar coletando informações, estratégias para poder tomar essa atitude e já iniciar a invasão por terra. Isso está difícil de não acontecer. Apesar dos tratativos, das conversas... para a gente ter uma noção de como é uma situação bem complexa, então todos os países estão bem envolvidos com a guerra, tanto é que muitos dos países não estão atentos que esse final de semana vai ter uma votação para a presidência da Argentina, e a gente tem o Milei, que está aí na frente, que também é um cara complexo de se trabalhar, que traz muito problema para outros países da região, daqui da nossa América Latina, provavelmente. Ele é mais direita, mais ele é radical, bem direita, ele não é mais direita, ele é extremista de direita, e aí não tem nada contra, mas e aí as relações que a gente tem com a Argentina podem mudar completamente, e aí nesse momento a gente aqui na nossa diplomacia brasileira está tendo que se desdobrar para entender as eleições na Argentina e o conflito Ucrânia e lembrou de um escândalo do envio de verba para a Argentina, que surgiu aí, que falaram que é o Brasil tentando intervir nas eleições lá. O Equador já deu o recado, já elegeu.
Milei, praticamente só se alterarem alguma coisa, alguma alteração muito séria. Na verdade, pelo que indica, já está com a mão na cadeira. Não, né? Na verdade, eu discordo um pouco, porque apesar dele estar despontando, porque ele realmente, se a gente for analisar, a Argentina tem, só para a gente vir na história, a gente tem 2015, 2019, que a Argentina em 2015 foi entregue para o governo com 25% de inflação. Aí 2019 com 50%. E agora está sendo entregue com 140%. Ou seja, cada eleição são praticamente o dobro da inflação. E aí a gente tem que parar, porque assim, na verdade, o que acontece nesse momento é que a gente tem ali 30%, se não me engano, ele está 30% a mais que o segundo, mas os analistas eles não conseguem fazer uma análise crítica e contundente de que o Milei realmente vai ganhar, porque é um cenário muito, muito complexo, tendo em vista que a gente tem no terceiro lugar uma mulher que tem muito a ver com a segurança no país, que já foi ministra da Segurança, e o segundo lugar que é ministro da Economia atualmente. Então, aí que chama a atenção, muitas vezes a gente observa, esquerda, né? A gente observa que após três mandatos não funcionou. Prejudicaram a Argentina nessa questão inflacionária, com certeza o povo quer mudança. Mas é por isso que eu falo disso, porque apesar da gente vir nesse cenário de só ladeira abaixo, digamos assim, a gente os analistas ainda não conseguem parar, porque eles estão próximos, analiticamente. Tanto é que essa semana saiu uma pesquisa em que o segundo lugar passou à frente do Milei. Então existe isso, é bem complexo. Vamos lembrar as pesquisas que ocorreram no Brasil aqui, que o pessoal, inclusive, ia chamar a atenção. Vem cá, que diferença era de 10%, 15% que agora parece o some. Se bem que essas pesquisas a gente não sabe até onde elas são. E essa preocupação toda, eu não vou duvidar nada do resultado na segunda-feira. Você sabe que eu trago Inclusive, o acordo do Mercosul com a União Europeia está... eu trago isso, é por isso que eu ia falar agora disso. Por que a gente está... Por que eu acho que é legal a diplomacia brasileira está bem ligada nisso? Porque isso acaba influenciando todos os acordos que tem entre Mercosul, que o país é um signatário e um dos países líderes da região, e principalmente essa aliança que está tentando se ter com a União Europeia. E aí a gente pode ter... Né? Sim. Vamos aguardar. E aí esse Milei, ele é muito nacionalista, né? Digamos assim, ele é estadista, então provavelmente a gente vai ter alguns conflitos nesse sentido de alianças, de gerar essas uniões com outros países. 40% é muita coisa. É muita A gente já chegou nisso lá atrás, né? Mas nós anunciamos aqui um determinado momento, isso que é espetacular a gente falar isso para as pessoas terem ideia da noção do tamanho das coisas. Uma pessoa se tornou milionário na Argentina porque encontrou $75 mil numa valisa no lixão. $75 mil. Se nós colocarmos aqui hoje no Brasil, em torno de quase chegando a R$500 mil, R$400 mil, né? Você não se torna milionário no Brasil. Você fica bem, né? Tem uma graninha boa, mas você não se torna milionário no Brasil. Na Argentina, ele virou milionário. Sim. Milionário. Muito dinheiro, A inflação lá está muito alta. Então, para você ter uma ideia da defasagem do dólar para o peso argentino e essa dificuldade. E a gente estava falando de Hamas, né? Uhum. Na verdade, eu só falei para Tá tudo interligado. É porque a gente pensa que não, mas tudo que acontece nessas regiões acaba conflitando e a gente acaba tendo os resquícios de tudo isso. E uma boa você trazer isso, André, porque assim, a guerra na Ucrânia, ela perdeu o espaço nos noticiários. A eleição na Argentina perdeu espaço nos noticiários. O mundo perdeu espaço nos noticiários e o Oriente Médio é o foco. Né? Também, né? O que está acontecendo, não tinha como não ser. 10h27, próxima matéria. STF garante regime aberto para condenados por tráfico privilegiado. O Supremo Tribunal Federal definiu ontem uma tese de julgamento para garantir que condenados por tráfico privilegiado de drogas tenham direito ao regime aberto de cumprimento de pena. A súmula vinculante foi aprovada para determinar que juízes de todo o país devem cumprir a jurisprudência do Supremo favorável ao benefício, que foi definida em decisões anteriores sobre a questão. A motivação da corte foi o descumprimento da Lei Antidrogas, Lei 11.346 de 2006, norma que prevê o regime por diversos magistrados do país. A decisão do Supremo
vale para condenados por tráfico que são réus primários, que tenham bons antecedentes criminais, não se dediquem à atividade criminosa e não integrem organizações criminosas. Eles poderão obter redução de 1/6 e 2/3 da condenação e deverão ter a pena que deverá ser convertida em prestação de serviço à comunidade. O último a se manifestar na votação, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que os benefícios valem somente para condenados que preencham todos os requisitos estabelecidos por lei. Prender esses meninos primários com pequenas quantidades de drogas, quando não façam parte do crime organizado, é fornecer mão de obra para o crime organizado dentro das penitenciárias, afirmou Barroso. Em caso de novos descumprimentos, caberá um recurso chamado reclamação constitucional ao próprio Supremo. André. Sim. Márcio, é um assunto complicado. Tem suas virtudes? Tem, mas Posso é um assunto. Traça uma linha para a gente raciocinar em cima disso. Vamos junto. Vamos lá. Eu digo o seguinte: eu não posso fazer com que esses réus primários, essas pessoas que não têm um envolvimento com o tráfico, elas sejam presas. Por quê? Sim. Por quê? Então, eu digo que a pessoa que não tem envolvimento, que é réu primário, que não tem antecedentes criminais, se ela for presa por tráfico de drogas, ela vai ser condenada, mas vai ficar no regime semiaberto. Então, eu defino quem é que pode traficar, quem é que pode transportar. Eu entendo que o Supremo observa por essas pessoas não irem, mas quando eu tenho algo que mostra o rigor no cumprimento, essas pessoas não vão ser cooptadas. Então, a intenção aí do Supremo, eu acho que pode desaguar em uma outra vertente de dar um perfil para as pessoas que vão realmente ser aqueles que vão transportar as drogas ou vão traficar, porque é óbvio, o crime é organizado, o crime tem a sua inteligência, ele executa as suas ações. É organizado, você não está lidando com pessoas que são leigas, não, com pessoas que são inteligentes, instruídas e sabem como articular. Isso é notório, se você observar, você não vai... Não, filho, são inteligentes, são realmente posicionados, têm toda uma organização, e ponto. E eu dei um perfil das pessoas, agora eu defino um perfil, das pessoas que poderão ser presas por tráfico de drogas e irão cumprir a pena em liberdade. Ou seja, qual é o senão que se coloca nessa questão. Não, e acaba... E, na verdade, essa é a minha linha de raciocínio. Na verdade, você está dando oportunidade para que ele continue. É o que você está falando, na verdade, porque não vai parar. Vai ser preso por tráfico de drogas, vai regime em liberdade. Preso por tráfico de drogas, liberdade. Liberdade. Próximo. Vai pagar. Vai ficar. E aí não vai ter ninguém preso daqui para frente. Porque, entendeu? Preso por tráfico de drogas. Não, você é réu primário, você é isso. Um erro que você cometeu, solto. Próximo. Preso por tráfico de drogas. Você é réu primário, solto. É isso, Márcio. Acho que você disse tudo. Eu acho, é como você disse, parece que a gente, enquanto organismo político e público, a gente não tem essa organização que o crime tem, na maioria das vezes. E a justificativa do Supremo, não vou prender esse cara, porque ele vai dar... Vem cá, filho, arruma o sistema penitenciário, então. Na verdade, eu acho que o sistema... é isso que eu ia falar agora. Acho que se de repente ele tivesse no sistema presidenciário que desse condições e realmente disciplinasse, não ia acontecer, porque o medo, ele lá dentro ele vai dar muito mais trabalho do que ele aqui fora. Eu reconheço que o crime organizado opera dentro dos presídios, eu como um poder instituído, reconheço isso. Então eu vou deixar eles trabalharem e não vou colocar Meu ninguém Deus, se você é o Supremo reconheceu que tem todo um sistema dentro... Cadê o que está acontecendo? Por que não se organiza para poder parar com isso lá dentro? Mas você vê, parece amador, né? Então as pessoas falam, como jamais, mas você está sendo radical em tudo. Eu falo, não, eu estou só colocando uma linha de pensamento aqui. Não, é que raciocínio que, tem que ter uma lógica, né? O que eles trazem... Parece, se perde um pouco, né, Márcio? Porque realmente eles têm, se o sistema penitenciário não dá conta, por que não mexer nisso? Por que não trabalhar em cima disso? E aí, as pessoas que, réu primário ou não tem um histórico, vai entrar e vai ser preso num sistema diferente dos outros. Nesse sistema, ou nesse lugar, ou desse lado, ou separado, para não ter esse vínculo, alguma coisa tinha que ser feito lá dentro. Não, para você não ser cooptado. Peraí, filhote. É bem isso. Olha só que situação, né? Então, realmente...
Vamos ver o que vai acontecer, porque realmente é complicado. Vamos aguardar. O Senado deve fazer alguma coisa nesse sentido, deve ter alguma ação nesse sentido, e as coisas, porque a lei vai ser cumprida aí de fato. Né? Eles estão dando... dão a entender, não, eles colocam assim a panos limpos que a gente não tem o que fazer e que eles estão muito mais organizados que a gente, é fato. Então aí isso, olha só a situação que envolve, diante de uma boa intenção, o que isso pode trazer como consequência. 10h34, mais alguma colocação sobre isso? Não, eu acho que realmente essa situação não tem muito o que colocar, a gente precisa realmente se organizar. Vamos a mais uma matéria. Senadores leem relatórios de indicados ao STJ. As sabatinas ficam na próxima quarta. A Comissão de Constituição e Justiça fez nesta quarta-feira, 19, a leitura das mensagens dos 3 indicados para assumir cargos de ministros do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Foram indicados a advogada Daniela Teixeira e os desembargadores Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela. A presidência da comissão, exercida pelo senador Marcos Roberto do PL, concedeu vistas coletivas a 3 mensagens e as sabatinas por postulantes serão realizadas na próxima quarta-feira, dia 25. 10h mais 35. Vamos para um rápido intervalo, Maria Clara? Vamos para um rápido intervalo? Isso, daqui a pouquinho a gente está de volta já falando a respeito sobre essa matéria. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Perfeito. Uma série dos aclamados criadores de truques de mestre. Eu sou Maria Clara e começa agora mais um intervalo. O nosso tema é para quem ama investigações e séries com detetives à la Sherlock Holmes. Só que nesse caso, a história é contada pelo ladrão. Pois é, a terceira parte de Lupin já está disponível na Netflix. E a gente acompanha a história de Diop, um homem normal, mas com uma mente brilhante, que tem um plano bem simples, que é roubar o Louvre. Pois é, o Louvre é aquele museu mundialmente conhecido que a gente já sabe. E essa história é baseada nas obras criadas pelo Maurice Leblanc, escritor francês, aí que foi inspirado inclusive por Sherlock Holmes, para escrever esses romances policiais. Tendo como guia os passos de Lupin, a Senna é faxineiro no Louvre e começa a elaborar um plano muito audacioso, luxuoso e cheio de disfarces para roubar um colar que vai ser leiloado e que custa milhões. Para isso, ele vai usar muitos dos componentes dos tão amados truques de mágica: distrações, ideias mirabolantes e parcerias. O ladrão, que é um imigrante senegalês, também busca vingar seu pai, que foi acusado injustamente anos atrás de ter roubado justamente um colar quando Diop era jovem. E foi antes de se separarem que o pai deu o presente mais valioso, o livro de Arsène Lupin, obra que o inspirou a criar várias de suas aventuras. Para ser bem-sucedido, Diop precisará passar a perna no ex-patrão de seu pai e fugir da polícia, que irá caçá-lo a todo custo, tudo ao mesmo tempo. O interessante é que as questões sociais estão presentes tanto no livro quanto na série, já que Lupin roubava e zombava da aristocracia da época e ajudava aqueles à margem da sociedade. A série transporta muitos dos truques do famoso ladrão de casaca para a França do século XXI, muito mais tecnológica do que era na obra original. E os detalhes das obras-título estão realmente presentes na série. A série é descrita pelos críticos como engenhosa, brilhante, criativa, empolgante, enfim, muitos elogios. E não é diferente entre os fãs, já que ela tem lugar cativo no ranking das séries mais assistidas da Netflix. E se você gostou da história da série, eu recomendo bastante a leitura das obras do escritor francês. Inclusive, em alguns desses contos, o Lupin enfrenta o Sherlock Holmes. E não, eu não falei errado. O que aconteceu na verdade é que o personagem francês começou a aparecer depois que o detetive britânico começou a ganhar fama mundial.
E aí o escritor começou a usar também o Sherlock Holmes nos seus contos, como se Lupin e Sherlock Holmes se enfrentassem. E, é claro, como ele escrevia, o Lupin sempre conseguia passar a perna do detetive. E aí o que aconteceu? O Arthur Conan Doyle, que é o escritor do Sherlock Holmes, entrou na justiça e ganhou. E então o LeBlanc não podia mais usar o nome Sherlock Holmes nas suas obras. E aí o que ele fez? Criou o Sherlock Holmes. Enfim. E aí os escritores da série, eles também estão aí buscando colocar esse personagem no meio de toda a história do Arsênio. E esse foi o nosso intervalo, eu espero que você tenha gostado e até o próximo. Que é ao vivo, né? Já viu. 10 horas mais 39 minutos, estamos voltando aqui, mais para o Virtual News. Bom, antes do intervalo nós estamos falando sobre a matéria, né? Que fala, vamos para a matéria então, Maria Clara, vamos lá. Senadores leem relatórios de indicados ao STF e sabatinas ficam para a próxima quarta. A Comissão de Constituição e Justiça fez ontem a leitura das mensagens dos 3 indicados para assumir os cargos dos ministros do Supremo Tribunal Federal de Justiça. Foram indicados a advogada Daniela Teixeira e os desembargadores Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela. A presidência da comissão, exercida pelo senador Marcos Rogério, concedeu vistas coletivas às 3 mensagens e as sabatinas dos postulantes serão realizadas na próxima quarta-feira, dia 25. André. Mais uma sabatina, né, Márcio? Mais uma vez essa discussão, e aí eu vou voltar naquelas discussões que a gente já teve antes, que a oportunidade de se ter a mulher naquele lugar, aquela coisa da discussão, da igualdade de gênero. Mais uma vez, nessa sabatina nós temos uma mulher, a Daniela, tão competente quanto todos os outros que estão competindo com ela ou concorrendo a essa vaga com ela. Então acho que realmente deveria se estudar a possibilidade da gente ter essa mulher, a Daniela, no STF para poder abarcar um pouco mais as relações e principalmente as oportunidades de se ter mulher discutindo as decisões do nosso país. Eu estava lendo uma nota do Ivens Gandra, né? E ele falou a respeito do que é o magistrado, né? Porque para chegar a magistrado você participa de vários concursos, é toda uma condição exímia para que você consiga acessar a carreira de magistrado. E obviamente o Congresso não está preparado para fazer nenhuma sabatina de notório saber. Infelizmente essa é uma realidade. Então essa condição de que apenas o Legislativo, né, o Congresso, fazendo essa sabatina vai alicerçar, ou vai, na verdade, chancelar, ou vai dar veracidade, ou então totalmente uma coisa, segurança absoluta, para se acessar o cargo, cai por terra, né? Realmente essa justificativa cai por terra. Se for levar por esse lado, a gente não tem nenhum argumento. Né? Notório saber, não. É uma condição apenas de política. Na verdade, se a gente for levar realmente por esse lado, realmente a gente não tem argumento em relação a isso, porque é uma coisa que eles que fazem, eles que decidem. Por isso que a gente coloca, na verdade eu estou colocando a possibilidade daquela coisa da igualdade de gênero, da gente ter mais mulheres nesses lugares, ponto. Porque competência para julgar, eu acredito que todos os 3 que estejam ali sejam coerentes, tenham estudado muito, merecem estar ali. Mas realmente, as decisões vêm de magistrados ou do Congresso ou política que vai realmente as alianças, os alinhamentos, as bases vão contar, vão gritar mais alto, mas aí seria muito interessante se todos esses nesse momento tivesse a coerência ou de repente a sensibilidade de, tudo bem, tem condições? Vamos dar oportunidade para ela. Então, eu acredito que o mais correto, nesse ambiente político, que na verdade a gente está falando de voto político, não estou nem colocando em saber, não é voto político. Vamos ser realistas aqui, tira essa venda dos olhos. O voto é político. E que esse voto político, ao menos, tenha a justiça de colocar uma mulher de volta ao cargo que estava, a cadeira que era da Rosa Weber. Entendeu? Então, vamos cruzemos os dedos e aguardemos. Vamos aguardar. 10h43, próxima matéria, quarta-feira que vem.
TCU aponta perdas de 1,2 bilhões em vacinas vencidas. O Brasil desperdiçou mais de 28 milhões de doses de vacinas que perderam a validade, resultando em um prejuízo de 1,2 bilhões. Os dados são de um acórdão do Tribunal de Contas da União, TCU, aprovado na quarta-feira, dia 18. Nas secretarias municipais de saúde foi constatado um total de 23.668.186 doses vencidas, com prejuízo de 1,1 bilhão. Nas secretarias estaduais foram 2.996.096 doses e perdas de 59,2 milhões. Já no almoxarifado do Ministério da Saúde, em Guarulhos, constam 2.215.000 doses vencidas, correspondendo a perdas financeiras de 55,6 milhões de reais. Segundo o relatório, as causas para as perdas não foram efetivas e individualmente identificadas pelo Ministério da Saúde, que as atribui apenas ao não atingimento da meta vacinal. A única técnica, por outro lado, acertadamente, ao meu ver, ponderou que devem ser decorrentes das múltiplas causas e o exemplo de falta ou atraso de registro de vacinação, não utilização do quantitativo de doses indicadas no frasco, perda da validade das vacinas por positivação de temperatura ou perdas decorrentes de manuseio, inconsistência de registro de vacinação, rejeição do uso pela população de certo tipo de vacina, diz o relator ministro Vital do Rego. Os ministros decidiram por unanimidade determinar ao Ministério da Saúde que apresente em 15 dias planilhas de imunizantes atualizadas referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, com os dados de vacinas contra a Covid distribuídas ou a distribuir aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. A pasta também deve apresentar em 30 dias um plano de ação identificando as medidas a serem adotadas para o monitoramento do processo de distribuição, vacinação e registro de vacinas contra a Covid-19. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre a decisão no TCU. De acordo com o relatório, nas secretarias municipais de saúde, a maioria das perdas concentra-se nos estados de Minas Gerais, 407 municípios, 4.062.119 doses. Na Bahia, 203 municípios, 3.466.098 doses. No Maranhão, 127 municípios, 2.797 doses. 2.797.767 doses. No Ceará, 117 municípios, 2.698.631 doses. E no Rio Grande do Sul, 206 municípios, 2.520.079 doses. Quase 80% das perdas dos municípios foram de imunizantes da Comirnaty Pfizer, 10.734.897 doses, 46,3% das perdas. 644.850.669,09. E da AstraZeneca Fiocruz, 8.072.921 doses, 34% das perdas, e equivale a 202.872.504 reais e 73 centavos. Os quase 20% restantes são da Coronavac Butantan, 4.535.255 doses, 19,2% da ocorrência, que equivale a 255.198.798 reais e 85 centavos. E a Janssen, com 325.035 doses, 1,4% da ocorrência, que equivale a 15.965.709 reais e 20 centavos. Das vacinas vencidas nas secretarias estaduais, 78% desse quantitativo ocorreu no Paraná, segundo de São Paulo com 13% e do Rio de Janeiro de 5,4%. A vacina das AstraZeneca Fiocruz foi o imunizante que mais teve perda por expiração de validade nas secretarias estaduais de saúde, 2.248.865 doses, correspondendo a 97,95% da ocorrência e a 56,5 milhões de reais. Gostou dos números? Eu fiz questão de ler os números todinhos para o pessoal ter uma ideia do que são os valores. Do que são os valores investidos nessas vacinas e que, na verdade, jogados fora.
É muito louco, Márcio, se a gente parar para pensar tanto de dinheiro que é desperdiçado, e a gente percebe na sua fala, na leitura da matéria, por falta de competência. Por falta de competência, porque na maioria das vezes, que nem agora, o TCU exigiu e o Ministério da Saúde vai ter que mostrar um relatório com como que foi feito tudo isso. Então, assim, a gente percebe, quando você começou a ler a matéria, eu até me perguntei se não foi o caso, de repente, da população não aderir a essa vacinação. E o Ministério Público e o Ministério da Saúde precisa estar abarcado. Então, assim, ele precisa de um montante, porque se todo mundo decide se vacinar, não vai faltar todas as doses necessárias. Mas aí eu vi no contexto que isso é uma parte do problema, não é o problema. Você continua a ler e, tipo assim, isso é só metade, porque se a gente for analisar, é muita coisa. É muita coisa. O que aconteceu? Qual foi? Por que isso não saiu? Por que isso não foi distribuído? Ou se foi distribuído, por que não foi feito da maneira correta para que se realmente pudesse imunizar essas pessoas, mas principalmente para que não tivesse tanta perda e tanto desperdício do dinheiro público? Se eu tivesse a possibilidade de fazer os questionamentos, a primeira coisa que eu ia questionar, qual foi a amplitude vacinal? Ou seja, quantos foram vacinados? Tá, e o correspondente que foi desperdiçado, ele corresponde a toda essa parcela do que não foram vacinados? Não, ele é muito maior que isso? Opa! Tá errado. Então tá errado. Compraram demais? Compraram errado? O cálculo deve ter sido feito errado. Porque, porque se eu tenho tudo isso de vacina, como é que foi minha cobertura? Foi 50%? Foi 30%? Nós estamos falando ali de índices altíssimos. Então, isso foi o quê? A população disse, não vou vacinar. E quanto tempo leva essa vacina para vencer? Nós estamos falando aqui da Pfizer. A vacina da Pfizer para a Covid, que é aplicada em 5 doses na semana, ela custa $1.400. Vai para o mercado com esse valor. Se nós formos colocar preço de mercado ali, que o governo compra acho que um pouco mais em conta, o governo dos Estados Unidos paga 50%, se não me engano, menos de 50%. Quanto foi gasto? Quanto foi perdido? E vacinas que poderiam, se você faz a compra escalonada, realmente, especificamente, você vai ter condições, você não teria gastado tanto. Porque não ia vencer, porque é escalonado. Então a grande pergunta é, quanto você vacinou? Eu vacinei 70% da população. Ok. E essas doses dariam para vacinar quantos agora? 50% da população? Opa! Tá estranho. Você tem 20% a mais. Não, daria para vacinar a população de novo? Opa! O que está acontecendo? Ainda, né? Então, a grande pergunta é, a primeira que eu faria é, quantos brasileiros você vacinou? E é muito engraçado, Márcio, pensando em distribuição, fazendo um paralelo entre distribuição dessa vacina nos estados e a rejeição do povo ou a não ida aos postos da população, os estados, né? Se você Maranhão, Ceará, os estados lá de cima do Norte e Nordeste, Minas Gerais aqui, e aí aqui embaixo só tem o Paraná, Sul. Só para nas estaduais. Dos estaduais, mas é muito engraçado a gente analisar e ver por quê. Porque será que é possível esses lugares terem rejeitado tantas? É muito estranho. Realmente aquela coisa que você falou lá atrás, numa outra matéria, em relação à organização do sistema. Que realmente a gente percebe que a gente joga no escuro o tempo inteiro, que os nossos grandes nomes que estão lá tomando conta desses ministérios ou dessas instituições, realmente eles jogam a Deus dará e jogam pela sorte, vamos comprar demais, a gente sabe o que vai por trás de tudo isso, porque quando se compra demais, paga-se mais, e aí por que paga-se mais se você não vai usar tudo aquilo? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, acho que tem que ser muito bem analisado. Só para a gente voltar no dado, André, nas secretarias municipais de saúde, o prejuízo com as doses vencidas é de 1,1 bilhão de reais. Nas secretarias estaduais, são 2.996.000 doses e as perdas de 59,2 milhões de reais. No almoxarifado do Ministério da Saúde, são 2.215.000 doses, que equivale a 55,6 milhões de reais. Então, para se ter uma ideia, o que se tem de prejuízo nas secretarias municipais é a maioria. É incomparável, é a maioria. O prejuízo foi de 1,2 bilhões. Só nas secretarias municipais foi 1,1 bilhão. Então, o que se perdeu no estado também não é para perder dinheiro, de forma alguma, mas os municípios
Perderam muito mais. Muito desperdício da vacina. É muito desperdício da vacina. Ou vai se saber, né? Na verdade, a gente tem que acompanhar isso para ver se eles vão responder ao TCU, o que vai dar essa situação, porque realmente é muito dinheiro jogado no lixo e a gente vê o Brasil nessa situação que se encontra, né? Vamos lá. Então vamos analisar isso de perto. Os números vão falar, né? Acho que os números vão poder falar mais. Fato. 10h53, próxima matéria. Petrobras reduz preço da gasolina e aumenta o do diesel. A Petrobras anunciou ontem, na quinta-feira, um novo reajuste no preço de combustíveis vendidos para as distribuidoras. As mudanças começam a valer a partir de sábado, dia 21. O preço médio de venda na gasolina vai ser de R$ 2,81 por litro, uma redução de 0,12 centavos por litro. Como existe uma mistura obrigatória de 70% da gasolina e 27% de álcool, de etanol, anidro, na composição da gasolina comercializada aos postos, a parcela da Petrobras vai ser, em média, de R$ 2,5 a cada litro vendido na bomba. O preço médio da venda do diesel para as distribuidoras vai ser de R$ 4,05 por litro, o aumento de 0,25 centavos por litro. Como é obrigatória a mistura de 88% do diesel a 12% do biodiesel para a composição do diesel vendido nos postos, a parcela da Petrobras vai ser em média de R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba. Na variação acumulada no ano dos preços de venda da gasolina e a do diesel, para as distribuidoras, há uma redução de 27 centavos por litro de gasolina e de 0,44 por litro de diesel. A estratégia comercial que adotamos na Petrobras nessa gestão tem se mostrado bem sucedida, sobretudo no sentido de tomar a Petrobras competitiva no mercado e evitar o repasse da volatilidade para o consumidor. Uma prova disso é que ao longo deste ano, mesmo com o valor do Brent mais alto que o do ano passado, os preços dos nossos produtos acumulam quedas, muito diferente do que aconteceu ao longo de 2022, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. A Petrobras afirma que os reajustes na gasolina e no diesel podem ser explicados por movimentos distintos no mercado e na estratégia comercial da estatal. No caso da gasolina, há um fim do período de maior demanda global, com a maior disponibilidade e desvalorização do produto frente ao petróleo. No caso do diesel, a demanda global se mantém, com uma expectativa da alta sazonal, o que faz o produto ter uma maior valorização frente ao petróleo. A companhia também reforçou que procura evitar o repasse da volatilidade no mercado internacional e da taxa de câmbio para a sociedade brasileira, mas que também preserva um ambiente competitivo nos termos da legislação vigente. Semana passada, foi essa semana passada, nós falamos aqui que houve recorde de produção do gás, de Melusa, recorde de produção de barris de petróleo, recorde de produção. E aí toda essa questão cambial, toda essa questão da composição de gasolina, vai o diesel, vem para cá, sobe para lá, tira daqui, beneficia ali, vende aqui, vende acolá. Você baixou um e subiu o outro. As alterações feitas nos últimos meses, neste ano de 2023, tem um impacto fundamental. Desoneração do diesel, né? O aumento na bomba, a venda, o combustível de aviação. Então, muito se fala politicamente aqui. A gente nota a política sendo colocada nas matérias, a comparação com governos. Nós temos que comparar a Petrobras com a Petrobras. Que, na verdade, uma empresa de capital, né, tá aí as ações, os acionistas ganhando dinheiro e arrancando o couro do brasileiro quando vai abastecer o seu carro na bomba. Você aumenta o diesel, você aumenta, porque a frota de diesel no país é a que mais consome, você aumenta o diesel e você aumenta o custo de vida para o brasileiro, porque a cada litro na bomba é um preço a mais no transporte que chega na alimentação, chega no serviço público, chega quando você vai entrar num ônibus para ir de um lado para outro, chega em tudo. Tudo aquilo que é transportado no país tem seu valor acrescido de vida, é o aumento no diesel. Então, se você aumenta na gasolina, o trabalhador não pode sair. Se aumenta no diesel, ele também já não pode comprar. É engraçado, Márcio, é muito coerente o que você está dizendo, mas eu só vou... uma dúvida que... me veio uma pontinha de indagação agora nessa questão, porque o diesel aumenta, segundo a matéria, a demanda do diesel é maior que a de gasolina.
E aí a gente percebe. Por que eles não fazem isso em relação à gasolina? Porque assim, o povo, na maioria do trabalhador normal, que tem o seu carrinho para fazer as coisas, começaram a andar mais a pé. Eu tô falando porque eu sou uma dessas pessoas. A gente começou a andar mais a pé. E aí a gente percebe que a demanda da gasolina tem muito e pouco comprador. E por que eles não fazem isso? E o diesel, eles são espertos porque o diesel... O trabalhador que usa o caminhão ou o que transporta, o maior trabalhador que precisa do diesel, ele não vai parar. Ele não tem como parar, ele não tem como fazer as coisas. Ah, a gasolina tá cara, eu vou deixar o carro em casa. Ele não tem como fazer isso. Então, tipo assim, isso é uma propaganda na matéria. Ai, que baixou os preços, que não sei o quê. É meio que fictício tudo isso, né? Porque a partir do momento que eles falam... Porque a gente pensa no contexto geral. Gasolina. Por exemplo, teve uma redução, pô, que bom, que legal, vai vir isso não vai vir para o nosso bolso, porque paralelo a isso, o diesel, que é o combustível mais usado, como você acabou de colocar, vai subir, vai ter um reajuste, e aí automaticamente isso vai para todos os lugares, muito mais que a gasolina. Vamos fazer uma conta básica, eu vou só fazer um apontamento para as pessoas pensarem, vamos fazer uma conta básica. Um caminhão, quando vai abastecer, são 1.000 litros de diesel. Exato. 1.000 litros. Um carro, quando vai abastecer, se for para encher o tanque, são 50 litros. Isso significa que um caminhão, ele consome 1.000 litros, o que 20 carros iriam consumir de gasolina. Quando eu era pequeno, eu lembro da gasolina amarela e da gasolina azul. Os caminhões abasteciam com gasolina amarela. E os carros abasteciam com gasolina azul. Márcio, o caminhão com gasolina? Sim, os caminhões eram uma gasolina. E aí você tem hoje duas matrizes, uma matriz de diesel que consome mais e uma matriz de gasolina que tem mais produção e consome menos. Então você tem matrizes diferentes, né? Então você tem aqui os caminhões que consomem mais diesel e os carros que consomem menos gasolina. Porém, a gasolina é a que se tira mais do petróleo e o diesel que se tira menos. Gente, o que está acontecendo? Você vai nas indústrias, nas produtoras de álcool, né, de cana, o pessoal que trabalha com cana, os caminhões são todos a álcool. Mas aí os caminhões rodam com álcool. Mas rodam com álcool. A tecnologia está lá, eles colocam álcool nos caminhões, os caminhões funcionam com álcool. Então o que está acontecendo? Será que a nossa matriz realmente está certa? Será que nossa frota de caminhões... Eu estou salientando isso há vários anos, é lógico. Isso nunca vai acontecer. Mas será que a nossa matriz realmente está certa? É um mercado lucrativo, né, Márcio? Por que na verdade a gente não tem... Já que eu produzo mais gasolina, e o meu consumo é mais de diesel, inverte os caminhões para gasolina. Então, inverte os caminhões. Ou deixa todos no mesmo patamar. Todo mundo com gasolina e a gente vende diesel. Já que está faltando diesel no mercado lá fora, vou vender. Mas aí é o lucro, né, Márcio? Não adianta. Tipo assim, é aquela coisa, é o mercado capital. Aí os montadoras, a empresa, tudo isso. E olha... O pessoal não muda o motor lá no pessoal da cana. Eles não mudam o motor, né? O pessoal que produz o álcool, etanol, eles não mudam o motor, eles só colocam as velas que fazem parte da composição lá e alteram alguma coisa. Ou seja, não é tão difícil economizar nesse sentido. E isso já é feito hoje, não, isso já é feito há muito tempo. Então, os bicombustíveis, mas tudo bem. Vamos lá, vamos aguardar agora. 11h01, próxima matéria. Bolsonaro é condenado a indenizar jornalistas por danos morais. Transitou julgado a decisão que condenou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a pagar a indenização coletiva a jornalistas por danos morais em 50 mil reais. A decisão foi promulgada pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O valor da multa será revertido ao Fundo Estadual de Despesa dos Direitos Difusos de São Paulo. A ação do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo alegou que Bolsonaro atacava sistematicamente a categoria de forma agressiva e seus pronunciamentos na rede social. O sindicato registrou 175 agressões de Bolsonaro contra a imprensa em 2020. A fonte é o relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, da Federação Nacional dos Jornalistas. O relatório apresenta exemplos como ataques homofóbicos, xingamentos, agressões às mulheres jornalistas durante entrevistas e até ameaça de dar socos em um profissional. Tentamos contato com a assessoria do ex-presidente Bolsonaro, mas não conseguimos contato até o fechamento dessa reportagem. As informações são da agência Senado. Ficou barato? Não. 50 mil? Para ele, na verdade, é fichinha, né, Márcio? Faz Pix, completa, pronto. É fichinha. Um Pix que ele fez. Para mim seria muito dinheiro, mas para ele não. Eu acho que, tipo assim, o Bolsonaro é aquela coisa, né? A gente até falou aqui uma vez, ele realmente perdeu a mão, ele extrapolou muitas vezes e tá aí. As consequências estão aí, vamos ver, vai pagar. Se não recorrer, né?
Se não cabe eu não vi na matéria se não cabe. Como está na 4ª região, pode recorrer, pode fazer. Mas já foi condenado? Mas na verdade ele tá tão aí, ele é tão desligado nesse sentido, eu acho, né? Posso estar enganado, mas o Bolsonaro ele tá tão. Eu acho que ele pensa assim, pô, eu fui pego para bode expiatório, na verdade. Ele vai falar assim, porque uma das falas dele é essa, né? Eu sou bode expiatório, é perseguição política, é perseguição da imprensa, principalmente. Mas eu me pergunto, vai sobrar alguma coisa para 2024? Vamos colocar tudo em 2023? Não, porque realmente ele extrapolou, a gente sabe, ele tem as qualidades, mas os defeitos dele, tipo assim, nesse sentido, ele foi bem rude com a imprensa, ele não teve dó. Ele soltou o verbo algumas vezes quando não precisava. Procurou. Procurou. Literalmente. Procurou. Lidar com a imprensa não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Você tem que saber lidar com a imprensa. E lidar com a imprensa, eu falo da forma correta, responder de forma correta, justa, íntegra. Isso não é só para o ex-presidente, é para todos, né? Não é fugir, não não dizer o que realmente tem que ser dito, não é simplesmente tentar camuflar aquilo que a verdade, responder para a imprensa, é necessário você ter um respeito, não com a imprensa somente, mas com o quarto poder que é a sociedade organizada. A imprensa é só uma ponte dessas informações. Às vezes distorce, às vezes não, a gente sabe que todo mundo tem um problema, ninguém é santo. O jornalista é santo. Não é santo, mas também não é o demônio. 11 horas mais 4 minutos. Temos mais matéria, Maria Clara? Não temos? Maravilha! Então, André, vamos falar agora do fim de semana. Esse fim de semana que promete ser chuvoso, e o pessoal vai ficar talvez em casa, ou então vai curtir aí aquilo que é possível, né, fazer. Eu, tecnicamente, casa, pipoca e maratonar séries, né? Eu estou com algumas em atraso ali que eu tenho que cumprir, que eu tenho que fechar. Eu fico aguardando algumas pessoas para acompanhar a série, mas como não estou acompanhando, eu já vou começar. Já vou dar início a isso aí. Eu tenho que finalizar o Hotel Continental, que eu não finalizei ainda. Falei no segundo, tem alguns outros lá, Sandman, que também não foi. Eu preciso finalizar isso aí. E é uma higiene mental que a gente faz. É lógico, meditação, cuidar da espiritualidade, repouso, algumas coisas que fazem parte dos backstage, mas o lazer também ali, distrai um pouquinho. André, qual a tua dica? Não, eu acho que eu vou deixar uma dica pro final de semana. Quem quiser ficar em casa, acho que é legal. Eu vou pegar e vou tentar começar a assistir o Lupin, que entrou, né, mais uma temporada. Eu ainda não parei pra ver, mas os amigos já viram, disseram que é muito bom. Então eu não assisti a segunda e vou assistir a terceira, se não me engano, não é? A terceira temporada, a terceira parte, na verdade. Eu vi a primeira, não vi a segunda. Então eu vou tentar maratonar a segunda e a terceira parte, por indicação de amigos. Aconselho vocês, se tiverem oportunidade. Mas nessa sexta-feira, hoje, no dia 20 de julho, ou 20 de outubro, na SIC acontece a Noite da Pizza, da Associação Casa da Esperança, uma noite beneficente, vai estar muita gente legal lá hoje. Eu vou para lá, e se você estiver em Cubatão, estiver procurando uma programação para hoje à noite, a Noite da Pizza é uma entrada bem legal, bem baratinha, e você se diverte, reencontra os amigos, vê pessoas daqui da cidade de Cubatão e ainda come uma boa pizza. Noite na SIC, então? na verdade, na SIC. O valor de ingresso? Valor de ingresso, R$60. R$60. E aí o rodízio de pizza rola. Você vai comer pizza. Vai comer. A partir das 19 horas, com banda, com show ao vivo, vai ser bem legal. Eu vou estar lá. Bacana. Vai ser bem legal. Gilda França está lá? Provavelmente, a Gilda... Não, na Casa da Esperança não está mais. Trabalhando, você diz? Não, eu digo no evento. Eu espero que ela esteja no evento, que ela costuma estar nesses lugares. Gilda, um beijo para você, mas Gilda, na Casa da Esperança ela não está mais. Queridíssima, Gilda. Você sabe que o pai da Gilda, ele tem um restaurante, né, que inclusive é da família, e ele, na verdade, ele tinha uma proximidade muito grande com o governador à época, Paulo Maluf. Uma amizade muito grande. E Cubatão era a área de segurança nacional e os prefeitos eram indicados. E ele teve a possibilidade de ser indicado, ele indicou uma outra pessoa. Olha só como é que é o ser humano quando ele imagina. Isso tudo tem história. E se você for lá no restaurante, tem as fotos lá. Gilda, a família da Gilda é bem... França e Estramandinoli, uma família bem grande, bem conhecida aqui na cidade de Cubatão. Mas beijão, Gilda. Beijão. Grande abraço para a Gilda. Maria Clara, o que nós temos hoje? Bom, a gente tem aí muitas possibilidades, né? Tem para todos os gostos. A gente tem a série Rick and Morty, da HBO Max, a 7ª temporada. Temos Era Uma Vez um Estúdio na Disney Plus, que é um curta em homenagem aos 100 anos da Disney. Ele tá fantástico, eu assisti, eu fiquei arrepiada.
Temos Assassinos da Lua das Flores nos cinemas com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, que conta aí uma história entre o embate de petroleiros e indígenas, né? É uma aldeia indígena, descobrem ali petróleo e aí acontece toda, a gente sabe, né? Ganância, cultura e tudo mais. Então tem esse embate e é baseado em fatos reais. É uma história um pouco mais forte. Temos Trolls 3 juntos novamente nos cinemas aí pra criançada aproveitar. Temos Dona na Netflix. Elite, a 7ª e última temporada, né? Inclusive a gente tem aí a participação da Anitta, né? Ela é uma das personagens, então virou, além de cantora, virou atriz também. E Upload, a 3ª temporada na Prime Video, que é uma série que eu amo muito. Ela mistura comédia e um pouco de reflexão social, então é bem bacana. E semana passada a gente não teve o Virtual News de sexta-feira. Só tem dois nomes bem legais para falar também, que é Meu Nome é Gal, nos cinemas, A Queda da Casa de Usher, que é terror, que está disponível na Netflix, e Taylor Swift, The Eras Tour, que inclusive bateu um dos recordes de Barbie. Então aí os fãs de Taylor Swift foram em peso nos cinemas e tá aí alcançando bons resultados. O pessoal que quer desbancar Barbie tá no stream, né, da Disney Plus, mas ainda é da Prime Video para aluguel. Para aluguel ainda. Olha só. Porque a HBO já falou, né, Warner e a HBO, que eles vão segurar o máximo possível para conseguir ganhar mais um dinheirinho aí, né, com aluguel e tudo mais. Então que ele vai chegar no streaming. Para quem assina o HBO Max, só no final do ano mesmo. Eles vão segurar o máximo possível. Tem intervalo hoje, estreia intervalo novo hoje. Sim. Bacanas, vale a pena você acompanhar para fazer 18 horas o intervalo, né? Hoje nós estamos falando sobre Disney. Hoje, isso, nós vamos falar, é claro, sobre Era Uma Vez um Estúdio, da Disney Plus, que, como eu disse, é em homenagem aos 100 anos do estúdio, dessa história maravilhosa, e que junta personagens inimagináveis, assim, juntos, né? Mickey, Moana, e todo mundo de várias épocas aí, é muito legal. O mundo de Walt Disney, sem dúvida, você, esse espetáculo maravilhoso. É sempre assim, com alguns ícones que passam por esse plano, né? Deixam um legado incrível e mostram a criatividade e o universo do sentimento humano transformado nas linhas que agradam a todos, né? Espetacular. André? Não, Márcio, é isso. Eu estava tentando encontrar aqui, que eu vi ontem, mas parece que não, um dos filmes pré-indicados ao Oscar, como para representar o Brasil no filme estrangeiro, foi um filme, não sei se você soube do Pedágio, o filme, é um filme de ficção bem interessante que foi gravado aqui em Cubatão. Pedágio, e muita gente daqui de Cubatão faz parte do filme como figurante, e esse filme entrou na lista dos pré-indicados. Até me arrepia de falar, porque é muito orgulho. É um que o cara tem que fazer, tem que transportar algo, é esse? Não, na verdade é uma mãe. Nossa, a história é muito linda. Eu tenho algumas coisas eu vi algumas coisas na época, mas o filme não estreou ainda aqui no Brasil. Já ganhou Cannes, se eu não me engano. Ganhou alguma coisa em Cannes. Não, mentira, ganhou o Festival da Itália, mas vai para Cannes, foi indicado para Cannes. O filme fala de uma mãe que ela é atendente num pedágio aqui na Imigrantes e mora em Cubatão, e aí mostra a relação dela com as fábricas, a relação dela com pessoas que trabalham nas fábricas aqui de Cubatão, e ela tem um filho, e aí a problemática do filho, é muito interessante pra gente, é um filho negro, a história é muito interessante, daqui a pouco é um drama, é uma ficção, é bem interessante, é uma ficção drama, que vai estrear provavelmente até o final desse ano, vai estar estreando aqui nas telas, eu acho que vale muito a pena ver, mas tem um outro filme também que foi indicado, que eu acho que esse provavelmente é o que vai, que é Retratos Fantasmas, que foi gravado no Recife, também é muito bom, é um filme muito bom, mas... 2 indicados? Enfim, pré-indicados. 2 pré-indicados. Para definir, teve mais, mas assim, entre os que estão lá provavelmente que vão estar representando o Brasil, ou é o Pedágio, ou Retratos Fantasmas. Eu não sei se já saiu alguma coisa ontem, porque eu estou trazendo essa informação de uns dias atrás, que não tive a oportunidade de estar aqui, mas eu vou procurar saber e a gente fala na próxima semana. Qual dos dois? Semana vamos falar a respeito. Beleza, é isso. 11 horas mais 13 minutos, chegando ao finalzinho do Virtual News dessa sexta-feira, André.
Missão cumprida. Missão cumprida, Márcio. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui batendo papo com você, agradecer a Maria Clara na técnica ali nos arranjos e ajudando a gente aqui com tudo. E claro, agradecer você que ficou com a gente aqui acompanhando essa manhã de notícias. Grande beijo e se Deus quiser, nos vemos na próxima sexta-feira aqui no Virtual News. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo o André, que aos passos levou a dança, levou ao mundo, que maravilha, nosso pé de valsa, o comentarista pé de valsa. Agradecendo a você, desejando você uma excelente sexta-feira, fim de semana com chuva, sem chuva, que seja o melhor para você, que você encontre a felicidade, paz e harmonia da melhor forma durante toda a sua programação de final de semana. Em família, com os amigos, passeando, ou simplesmente lendo um livro em casa, a forma que você se sentir melhor e estar bem consigo mesmo. Fique com Deus, daqui a pouquinho o News está à disposição, os drops, tanto no site quanto nas redes sociais e no canal do YouTube, como também o programa na íntegra. Excelente fim de semana, fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.